Oi pessoal, muito boa noite, você torcedor, você torcedora, aquele abraço para vocês. Está começando o nosso Futegol pela rede Universo TV, uma nova opção para você. O dia a dia dos craques, dirigentes e treinadores. E muito mais, o grande clássico Atlético e América, América e Atlético, deu empate, muitas reclamações, o Hulk lamentando, muitas polêmicas no clássico, mas ficou em 1-1. Mais uma derrota do Cruzeiro. Lamentavelmente, o Cruzeiro está liberando a zona do rebaixamento. O Botafogo joga agora, nesse instante também. Começou o jogo juntamente com o programa, hein? Vamos acompanhar também o jogo do Botafogo contra o Vasco da Gama. A torcida do Cruzeiro torcendo mais do que nunca pelo Botafogo. E a gente não poderia deixar também de falar do grande campeão, o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, campeão da Libertadores. Está aí o Fluminense, hein? Vencendo ineditamente pela primeira vez o título da Copa Libertadores. Parabéns para o Fluminense. E muito mais, galera, muito mais aqui no nosso Futegol. Estamos aqui com a nossa equipe, Pedro Souza Azul, Maurício Lima Coiote e Alexandre Salles. Começar agora hoje com o nosso Coiote Maurício Lima. Muito boa noite para você, prazer ter você conosco de novo aqui no nosso programa, o Futegol. Um grande abraço, boa noite. Boa noite para você, telespectadores, para você que curte o futebol. Vamos estar aqui levando para você todas as informações de bastidores do que foi o clássico do Atlético e América na última rodada. Clássico polêmico, hein, Maurício? Polêmico clássico. Pedro Souza Azul. O cara cobra o Cruzeiro no dia a dia, sabe tudo do Cruzeiro, nada satisfeito, o homem tá bravo, hein? Como chegou aqui nervoso hoje. Pedro Souza, boa noite para você. Boa noite, Ney, boa noite a toda a nossa audiência. Hoje, infelizmente, não tem nada de bom para falar do Cruzeiro. Cruzeiro que está salvando e carregando esse time aí, como sempre, Ney, é só a torcida, porque dentro de campo está cada vez mais complicado. Beleza, garoto. Alexandre Salles, comentarista diferente, hein? O único comentarista que apostou no Zé Ricardo. A torcida do Cruzeiro em peso está apostando no Zé Ricardo, até porque não está satisfeito com ele, mas tem que apostar, porque se não apostar nele, vai ser difícil. A gente está acreditando que o Cruzeiro vai permanecer na Série A, né? Apesar de mais uma derrota, eu acredito ainda que o Cruzeiro fica na Série A. Alexandre Salles apostou no homem, mas não está satisfeito não, disse que ele mexeu errado, já me falou aqui, né, antes do programa em off. Muito boa noite para você, Alexandre. Boa noite. Realmente o Zé Ricardo quer me derrubar. Meu amigo, tô te dando uma força, você quer me derrubar? Vai mexer errado lá em casa, tá de brincadeira comigo? Eu sempre apostei em você pelo seu trabalho, que o Cruzeiro estava passando, e você contra o São Paulo faz 4 substituições sem sentido nenhum. Vamos lá, Ney. É isso aí, garoto. Aí, portanto, o nosso Alexandre Salles também, ele que vai acompanhar também aqui outros detalhes também do nosso Coelho, o América, que lamentavelmente já está na segunda divisão. Matematicamente não, mas matematicamente no futebol praticamente não existe. Matematicamente você tem chance de ganhar na Mega Sena também. Mas são 50 milhões de chances, uma em 50 milhões. Uma em 50 milhões. Para 50 milhões tem que jogar. Então, quer dizer, a mesma coisa o América subir para permanecer, né, gente, na Série A do ano que vem. Ô, Pedro, Cruzeiro perdeu, eu sei que você está nervoso, mas a gente vai falar primeiramente do Galo hoje, do clássico Atlético e América. Maurício Lima, o Hulk saiu nervoso, hein? O Hulk saiu nervoso, polêmica, né? Deu uma entrevista polêmica falando que vai embora do futebol brasileiro, que ele não precisa de passar por isso. Ele foi errado, pô. Ele cometeu as gafes dentro de campo, ele que fez o sinal lá pro árbitro, chamando o árbitro de ladrão. Ele tá errado. Depois veio a público pedir desculpa. Mas não adianta você chutar o pau da barraca e depois querer consertar, não adianta. Ele fez errado, tudo bem, ele não precisa mais de futebol para viver, a gente sabe disso, e já acumulou a fortuna que ele precisava para viver o resto da vida, sem precisar trabalhar, mas ele tem um contrato que vai até o fim do ano, né, Pedro? No ano então que não vem, adianta, até 2024. Até 2024. Então não adianta ele falar assim, eu vou embora o mês que vem. Ele tem que cumprir o contrato, então ele paga a multa rescisória.
E dentro de campo? Ele tá reclamando de fora, né? Mas dentro de campo. Dentro de campo, pois Dentro de campo ele jogou bola? Ele não jogou bola, ele tá reclamando dos companheiros de não ter jogado bola. Olha, o que acontece é que vocês não estão prestando atenção. O Hulk, quando ele está fazendo a propaganda da carreira dele, vai ser palestrante só para juiz. De arbitragem. De arbitragem. Vai Só isso. Ele vai dar palestra, ele vai só para juiz. Eu nunca vi um cara para reclamar tanto. É um cara, um craque. Hulk, faz o seguinte, você joga bola, mas reclama, fecha a boca, o Pedro já falou que já vai comprar uma mordaça, que você, calado, é um poeta. Daqui a pouquinho a nossa produção vai colocar aí os melhores momentos, se é que teve algum melhor momento. Né? Mas é um excelente jogador, né, o Hulk, né? Para mim foi uma pelada, né, indiscutivelmente uma pelada, onde o Gemerson mais uma vez conseguiu ajudar o adversário, igual fez no clássico contra o Cruzeiro. Coitado desse Gemerson. Pois é, aí ajudou o América lá a empatar, a conquistar esse empate em cima do Cruzeiro. O América está lá, praticamente caiu para a segunda divisão. E o Atlético estava brigando ainda pelo G4, pelo G6, e agora está empatando o clássico, que tinha tudo para dar certo a favor do Atlético. Empatou com o América. O Atlético é o maior Robin Hood que tem nesse Campeonato Brasileiro, né? Ele ganha dos que tá lá em cima e perde pros que tá lá embaixo. A prova disso, perdeu o clássico pro Cruzeiro. Complicadíssimo, né? Aí o Ney daqui a pouco vai chamar do Coritiba. Do Coritiba. Pra gente poder estar analisando também. Vamos sim. Daqui a pouquinho eu gostaria da opinião do nosso Alexandre Salles. Também, Alexandre. A América jogou bem. O América, aliás, é um problema à parte, né, gente? O América joga bem todos os jogos. Joga bem. Falando isso aqui. Incrivelmente. Todos os jogos, o América tem jogado bem, por incrível que pareça. Normalmente sai na frente. Sai na frente do marcador, faz os números expressivos de gols, mas acaba cedendo a virada. É o time que mais toma virada. Sempre. Eu fiz aqui, só para você ter uma ideia, para mim a culpa é da diretoria. Quando você tem um problema, você ponte do problema e resolver. Se você está com dor de cabeça, você vai tomar remédio para dor de cabeça, não para dor de barriga. Concorda comigo? Em 9/4, o Atlético começou o problema dele no Campeonato Mineiro com cartão vermelho. 9/4, Atlético 2, América 0. 29/4, Santos e América. Santos 3, jogadores expulsos. Olha, nós tivemos 9/4, 29/4, Santos e América 3-2. Dia 7/5, América e Cuiabá. Cuiabá 2-1. Um jogador do América expulso. 22/6, Grêmio e América. O Grêmio ganhou de 3-1. Um jogador do América expulso. Dia 2/7, empate, né? Atlético e América. 6/8, Bahia 3, América 1. Um jogador do América expulso. América e Goiás, 1-0 para o Goiás. Um jogador do América expulso. 27/8, América e São Paulo. Aí o América ganhou, né? A milagre acontece. Cuiabá e América, um jogador do América expulso. América e Vasco, perdeu para o Vasco, um jogador do América expulso. América Atlético, um jogador. Então você acha que o América psicologicamente está abalado? Sim, porque a diretoria, você está com um problema, vamos resolver esse problema. Vamos resolver, concorda comigo, Ney? Se você tem um problema, vamos resolver. O estado psicológico dos jogadores estão abalados. Cadê a diretoria que não tomou uma providência? Detalhe, hein? O América começou o ano voando, classificou para a Sul-Americana, disputando Copa do Brasil, foi muito bem no Campeonato Mineiro, mas infelizmente cometeu um erro que eu e o Maurício bate na tecla disso há muito tempo. O Campeonato Brasileiro é o feijão com arroz, é o principal. É o que todo dia que joga para a segunda divisão. Entendeu? Mas vocês viram quantas expulsões? Os melhores momentos. Quantas expulsões do América? O pessoal já vai comentando aí esse debate, colocando os melhores momentos rodando aí. Por gentileza, Roberto. E ó, falta ética dentro de campo. O cara fazer um negócio desse. Eu acho que ele deveria levar uma suspensão para servir como exemplo os 2 jogos. Porque isso é um desrespeito. Muitas vezes nós não concordamos com as arbitragens, mas isso é um desrespeito. Beleza. Até mesmo porque os jogos, quando é clássico, eles optam em colocar árbitros de fora. O árbitro, que se não me engano, era do Pernambuco, né? Do Ceará, se não me engano. Eu tenho aqui, depois eu vou confirmar para vocês. E ele pediu desculpas depois, arrependeu. Vamos lá. Vamos ver o comentário dele primeiro, depois... Você vê o absurdo que esse cara falou. Absurdo. E daqui um mês ele vai embora. Se continuar assim, vai embora daqui um mês. Ele tem um contrato para cumprir. Ele acha que o futebol de Minas o pessoal que é bobo, né? Não. Tem um contrato, o árbitro lá é o Rodrigo José Pereira de Lima do Pernambuco, quer dizer, nem é mineiro, cara. Então ele não pode falar que ele estava roubando para A ou para B, você entendeu? Porque nem se trata de um árbitro aqui de Minas Gerais. Agora, fala muita besteira, é craque, mas fala besteira demais. Não, uma coisa a gente tem que reconhecer, o Atlético, um dos grandes acertos da diretoria do Atlético foi trazer o Hulk.
um cara que fez a diferença. O Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro com ele, jogando demais. O Atlético ganhou a Copa do Brasil com ele, jogando demais. Foi um grande acerto, um dos grandes acertos da diretoria do Atlético. Só que Exatamente. o Hulk é meio afobado, de vez em quando ele fala demais. Muito temperamental, Fala reclama demais. demais da arbitragem. Esse é o defeito dele. Tem E esse ele já é defeito. queimado, né? Todo árbitro que vem apitar um jogo Já do sabe que Atlético ele vai reclamar. já fica com o pé atrás com o Hulk. Exatamente. Porque sabe que ele é aquele cara que se deixar, ele quer dominar o jogo, ele quer apitar o jogo. Vamos ouvir o pedido de desculpas do Hulk. Realmente é um passo importante. Ele arrependeu. Mas já tinha feito a besteira, né, gente? Falou besteira, que vai embora do Brasil, sem ter um contrato ainda. O torcedor do Atlético deposita uma confiança incrível no Hulk. Incrível no Hulk. Incrível Hulk. Até eu aí. Mas é verdade. Então a gente sabe que o Hulk é super importante para o time do Atlético hoje. Mas tem que tomar cuidado com as falas, Maurício. Verdade, o Hulk ele fala das besteiras ali no calor do momento, depois se arrepende, pede desculpa. Mas o torcedor atleticano, ele tem alguns que levam pro coração, que fica chateado com o que ele fala. E ele tem que ponderar muitas coisas que vai falar, porque ele está falando como um líder. Tem pessoas que se espelham nele, tem crianças que se espelham nele. Então essas coisas que ele faz dentro de campo, principalmente esse gesto que ele fez para a câmera, é muito antiético. Agora tem o Corinthians pela frente, né, Pedro? E Tem o vai Corinthians desfalcar, pela frente, o time vai estar suspenso. Vai estar suspenso, não vai poder jogar, vai cumprir suspensão pelo E prejudica cartão o vermelho. Atlético. Prejudica o Atlético. O torcedor é o maior patrimônio do clube. Aí ele fala uma Muito besteira bem, dessa. Maurício, isso mesmo. Ele fala uma besteira dessa, que se continuar assim, ele vai embora do Brasil, vai sair do Atlético daqui a um mês. Ele não pode fazer isso. Ele tem que cumprir o contrato dele e continuar dando alegria pro torcedor que acredita nele. Maravilha. Mais alguma observação? Que nós Olha, temos intervalo agora, meu querido Alexandre Salles. O que ocorre, né? O Hulk é uma referência, né? Um jogador que é uma referência, eu acho, mundial, e é para o Brasil, né? Como o Maurício colocou muito bem. Eu acredito que ele se arrependeu e todo mundo tem que dar uma nova oportunidade, mas ele vai ser punido por isso. Só para colocar aqui, Ney, o próximo jogo do América vai ser contra o Curitiba. E se ele empatar ou perder, realmente ele já está rebaixado. Matematicamente. Na realidade, Matematicamente. ele está rebaixado, né? Mas matematicamente vai apenas confirmar o que a gente já vem falando aqui há vários programas Infelizmente. atrás. Bem, gente, vou falar de novo para você da Madre Fátima. A maior madeireira de BH. Madeireira Madre Fátima. Lá você encontra pontaletes, tábuas, a construção, meu gente, escoramento também. Tem marcos, alisares, tudo lá, portas também. Madre Fátima, gente. Fica ali na Avenida Dr. Álvaro Camargo, número 1230, no bairro São João Batista. Você pode liga para lá, mas diga que ouviu aqui o comercial da Madre Fátima aqui no programa Futebol, viu, gente? Aqui pela Rede Universo TV. 3495-6922. 3495-6922. 3495-6774. Está aí na tela para você, ó. Você liga para lá, viu, gente? Pertinho ali no São João Batista, uma avenida maravilhosa, logo do lado ali do Dom Pedro I. Você vai achar com muita facilidade Avenida Dr. Álvaro Camargo, antiga 12 de outubro, número 1230. Procure o seu Vandeir. Lá você encontra também telhas, hein? Telhas de cerâmicas também, viu, gente? E você sabe que lá tem também madeiras para telhado também. Tem tudo lá. Vai lá que você vai gostar. Madre Fátima, a melhor madeireira de Belo Horizonte, do atleticano, senhor Vandeir. Aquele abraço para ele aí, ligadaço com a gente. Gente, vamos no intervalo, a gente volta com muito mais. Depois dos comerciais, depois do nosso intervalo, você vai ouvir aqui tudo sobre o Cruzeiro. Que situação dificílima. Botafogo está jogando agora, daqui a pouco vamos conferir como está o placar do Botafogo lá. Daqui a pouco a gente volta, já já.
Estamos de volta com o nosso Futebol aqui pela Rede Universo TV. Uma nova opção para você. Quero abraçar o pessoal de São José da Lapa, viu, gente? Toda a grande BH, mas São José da Lapa está nos dando uma audiência muito grande. Agradeço muito a audiência de vocês de São José da Lapa, viu, gente? Você de Venda Nova aí, toda a região. São tantas pessoas que eu não vou me arriscar a falar aqui não. Mas vou mandar um abraço só para o Roberto. Roberto, xará do nosso Roberto Almeida, Robertaço, lá do São João Batista. Está lá com a sua televisão de 50 polegadas lá. Todo mundo assistindo lá na casa dele. Tem uma varanda confortável, muito grande. Lá, né, Roberto? Aquele abraço para vocês aí, viu? O Heraldo tá aí, né? O Heraldo, que é cruzeirense doente, tá pé da vida com o Cruzeiro. Mas eu tenho certeza que está nos acompanhando. Vamos falar do Cruzeiro, mas só que tem um detalhe. O Alexandre quer falar algo do América ali, que ficou, Maurício? O Alexandre, por gentileza. Sim, só para colocar que o time, o América, a diferença do saindo da zona de rebaixamento são 16 pontos. Ele tem só 18 para disputar. Então, praticamente, o América está rebaixado. Só para colocar, só para o torcedor americano, né, ficar ciente. Vou dar um abraço aqui, Ney, só antes de você, se me permite, Mundinho lá no bairro Andiroba, Esmeralda, mandando aquele abraço para toda a galera aqui, para toda a equipe do esporte, a minha dona Lúcia, sua filha Carla lá no Morro Alto assistindo a gente, também mandando aquele alô, o Ivanilton no Barreiro e o Thiago na Vila Pinho. Um abraço para todo mundo. O Vasco acaba de fazer 1 a 0 nesse momento que você está entrando na zona de rebaixamento. O Botafogo ganhando todo mundo, agora o Cruzeiro está precisando. O Cruzeiro está precisando. O nosso amigo que eu não falei com você, ele foi lá pro fundo naquela hora. O Vasco ficou sabendo que no fundo ele é gente boa. Vamos ver, tem muito jogo ainda, hein? Torcendo do Cruzeiro aí, torcendo muito para que o Botafogo ganhe esse jogo, para livrar o Cruzeiro da zona do rebaixamento. Mas eu continuo com o mesmo pensamento. Eu acho que o Atlético consegue uma vaga na Libertadores, o Cruzeiro não cai, e o América, a gente já falava isso aqui com muito pesar, mas o América, há uns 3 programas atrás, a gente já falava que o América já tinha caído. Exatamente. Lamentavelmente. Mas, Ney, agora falando do Cruzeiro, a chateação do torcedor é que nós estamos com a sensação de que a gente foi traído, né? O Cruzeiro foi comprado com uma proposta, foi muito pés no chão, nunca ofereceu milagre, salvador da pátria, que ia injetar dinheiro, igual o Sheik da Arábia, trazer Neymar, não. Ele não prometeu isso. Mas o planejamento que a diretoria fez para esse Campeonato Brasileiro foi muito ruim, muito fraco. Os jogadores de nível mediano e encher o time de jogador mediano. Você pode sim ter vários jogadores medianos, mas você tem que ter aí uns 5 que são acima da média, alguns que se qualifiquem melhor, porque aí eles vão fazer os que são mais ou menos saber correr. Porque o jogador, quando ele não é craque, ele corre errado, ele marca errado, ele toca errado, ele chuta errado. E se não tem ninguém para fazer o certo, o resultado dificilmente vem. E a desculpa do Ronaldo é sempre a mesma. Eu não prometi nada esse ano. A minha promessa para esse ano para o Cruzeiro é se manter na primeira divisão. Só que ele está beirando já a zona do rebaixamento, já deixa o torcedor preocupado. E chegou um corintiano aqui agora, hein? Chegou um corintiano, o pastor Adriano tá ali. Adriano tá aí. Tá aqui nos visitando. Grande abraço, pastor Adriano. Mas incentivador do nosso trabalho aqui. Tá aqui o pastor Adriano, que é corintiano. Já falei, vamos fazer um jogo do Corinthians aqui ainda. Ele vem para a bancada aí no jogo do Corinthians. Mas eu vejo o seguinte, uma pessoa como o Ronaldo, a mentalidade, falar que o time vai ficar entre os outros, já para mim já começou a perdendo, conforme o Pedro falou, o Ney estava comentando. Eu estou falando dos maiores jogadores do mundo. E chegar para mim e falar, para mim não, para a torcida cruzeirense, né? Para o Brasil todo, e falar o time vai ficar entre os 8º, você não entra em nenhuma disputa falando eu vou ficar entre o 10º e o 8º, não. Já começou a perder por aí. Essa é a minha colocação, aquela mentalidade. Eu pergunto para você, que responsabilidade tinha um jogador já sabendo que ele podia ficar entre os 8º? Ele deixa antes do Maurício, vamos rodar os melhores momentos que a gente possa comentar em cima. Maurício, fica à vontade aí. É com a mesma equipe, não... E também com a mesma vontade, parece, ou com a mesma falta de vontade. Já começou para mim, já perdendo até na escalação do time. Eu sempre defendi o técnico do Cruzeiro, todo mundo sabe disso, 4-4-1-1. Meu Deus. E acha que o time tem 63% de posse de bola, ganha o jogo. Não é isso. Não tem que ser. Colocar 4 atacantes também, não tem um para finalizar, né? Mas não tem um conjunto, não fez não adiantou as marcações, ele mais estava uma dentro bola da casa na trave, dele. Lamentavelmente, bola na trave. Aí, excelente jogada do Bruno Rodrigues, né? Uma das poucas dele. Jogo aí o Cruzeiro jogou assim,
horrivelmente, errando passes de 2 metros. Parecia que o time não tinha jogado ensaiado, o time trombava um jogador no outro. E essas bolas na trave também é uma falta de sorte. Falta de sorte, concordo. Não, você falar, ô Pedro, você vai me desculpar, você falar que um jogo teve quantas bolas na trave? 3 bolas na trave. São Paulo não teve nenhuma. Ele me faz uma substituição contra o São Paulo. 4 jogadores. O time começou a jogar muito bem. Você sabe disso. E depois, estou falando contra o São Paulo, a gente chega aqui. A postura contra o São Paulo foi uma. Né? É um time acuado. Cruzeiro é um time para jogar acuado contra o São Paulo. O segundo tempo contra o São Paulo foi muito bom, o segundo tempo do Cruzeiro. Até o Zé Ricardo fazer as alterações. Deixa eu falar uma coisinha, que eu acho o seguinte. Vou falar uma coisa aqui que vai contrariar a torcida do Cruzeiro. Mas a realidade é essa. O time do Cruzeiro é isso aí mesmo. É limitadíssimo. Limitado. O time do Cruzeiro, infelizmente, é para isso aí mesmo, para disputar, para não cair. Desde o início a gente falava isso aqui. O time é limitado. A gente não pode negar o esforço que os jogadores do Cruzeiro têm feito. Claro, sim. Os jogadores. Não. Agora, o time é muito limitado. Ney, eu quero até deixar isso muito claro aqui para o torcedor, para a nossa audiência aqui. Os jogadores do Cruzeiro não estão fazendo corpo mole. Os jogadores do Cruzeiro não têm elenco rachado. O time treina mal. Os caras comem a feijoada antes do jogo. Não tem nada disso. A feijoada é boa. São dedicados, são esforçados. Mas são jogadores limitados. Vamos falar aqui no popular, são jogadores medianos. A verdade é essa, é o que eu falei. O Cruzeiro tá cheio. Se você pegar aí da lista com os 30 jogadores aí, os 28 são jogadores medianos. Vamos lá, Pedro, você estava falando. Pedro, fazer uma pergunta. Vamos lá, só para acrescentar. O Zé Ricardo teve 9 partidas, 4 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. O Zé Ricardo agora tem seu dedo aí. E outra coisa. São 3 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Não, são 4. Então não dá 10, né? Então não dá 9. Não, 4 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Vamos pesquisar aí? Deu 9. Essa matemática aí. Por que não usa os jogadores da base? Você que corta tanto da galera da base, a gente estava conversando. Então, fazer essa pergunta para o Pedro. Por quê, Pedro? Qual seria o motivo, Maurício? Ney, fazer para você mesmo. Vamos começar pelo Pedro aqui. Essa foi o maior questionamento aí, porque mais uma vez a gente não viu o garoto Fernando, que foi o Cruzeiro. Para quem não sabe, o Cruzeiro foi campeão brasileiro sub-20 da Copa do Brasil. É um campeão título muito importante. E campeão mineiro também. E o Fernando foi o artilheiro do Cruzeiro na temporada. O Fernando, se eu não me engano, tem 26 gols na temporada. Ney Lopes, sabe quantos gols que o Gilberto tem na temporada? 5. Quantos jogos o Gilberto tem aí? Muitos jogos. Mas o Ney, eu vou bater na tecla. Ele sempre falou na base. Ele sempre bateu na base. Mas é que tá todo mundo falando isso. Só o Zé Ricardo. Mas o Ney, eu acho que foi um dos primeiros a falar assim. Eu os jogadores da base. Eu acredito que o Zé Ricardo ele não quer queimar os meninos, mas é melhor queimar e se manter na primeira divisão. Zé Ricardo ou Ronaldo? É isso que vem. Será que vem de cima? Será que vem de cima? Por que eu não coloco com os outros treinadores também? Igual perdeu o Vitor Roque? Aí vai descer pra segunda divisão. Às vezes não fez um contrato bom ainda, não garantiu. Eu pergunto para o torcedor do Cruzeiro, pergunto para vocês, o que é melhor? Qual que é pior, menos pior? Perder o menino ou cair para a Série B? Cair para a Série B. Eu acho que é pior cair para a Série B. Com toda certeza. Não coloca o menino para fazer os gols. Para jogar. Mesmo que vai perder logo para frente. Exatamente. Não está funcionando, o ataque não está funcionando. Tem gente que faz gol lá, é o menino. Coloca o menino. Ô, Ney, você quer ver 17, 18. Você quer a maior prova? A maior prova de que o Cruzeiro está errado? Hoje, o jovem Hendrick, de 17 anos, foi convocado para a seleção brasileira. Merecidíssimo, né? Não é mídia, não. O menino joga muita bola. Eu assisti quarta-feira passada. Ele chamou a marcação para ele. Botafogo e Palmeiras. Foi o melhor em campo. Fez 2 gols. Deu passe para gol. Então, o treinador não teve medo de colocar o menino da base. Peraí, mas foi colocando aos poucos. Mas sim, mas foi lançado. O Zé Ricardo não está fazendo nem isso. Não, a realidade do Palmeiras é uma realidade. Ele colocou esse menino aos poucos. Mas aqui, o jogo do Palmeiras tem 90 minutos, do Cruzeiro também tem 90. Se coloca o menino faltando 5 minutos, jogou bem, no próximo coloca 7, no próximo dá 10, dá minutagem. Do mesmo jeito que tem 90 minutos lá pro Palmeiras, pro Atlético, tem pro Cruzeiro. Vamos acabar com essa polêmica e vamos colocar o Zé Ricardo aí. O Zé Ricardo vai falar com cuidado dos meninos da base aí, o técnico do Cruzeiro, defendido pelo Alexandre. Eu até acho que o Cruzeiro não vai cair, continuo com essa tese, com essa opinião, mas tem que ganhar. É difícil, tem que ganhar. Vamos ver aí a palavra do Zé Ricardo. Zé Ricardo que ganhou 2 jogos, a torcida começou a acreditar, mas lamentavelmente o Cruzeiro voltou a perder e pode ir para a zona do rebaixamento. Hoje o Vasco está ganhando ainda. O programa aqui é ao vivo, né, gente? 1 a 0 pro Vasco, nesse momento está na zona de rebaixamento.
Assim que tiver o nosso querido E tem Roberto torcedor Almeida. aqui do Vasco mandando aqui. Vou colocar, por gentileza, Roberto. Não conseguimos. Sobre os garotos, concordo, acho que a gente está tentando ter um pouco de cuidado, já falei isso com vocês, porque é um momento sensível, a gente sabe que colocar todos os garotos ao mesmo tempo pode ser prejudicial até para a formação deles e a cobrança que vai acontecer naturalmente. Mas nós estamos utilizando os garotos, isso aí de forma... todos os jogos, pelo menos um jogando, dois jogando ou entrando, e é isso que a gente pensa de entender que seja um processo natural. Agora, a gente tem o costume de achar que sempre quem está fora é que é a solução, né? Então, eu acredito que isso pode criar até mais instabilidade do que um momento que já não é um momento de tanta tranquilidade assim. O fato é Situação do Fernando, em termos de contrato, aumentar o salário do menino, você não vai perder igual perdeu o Vitor Roque. Eu acho que o medo é esse, eu não sei, a minha opinião pessoal, acho que o medo é esse, eu não vou colocar o menino não, porque ele mete 2 gols, 3 gols, vai perder. O menino, não é eu perder o menino e cair para a segunda divisão, repito. O que acontece? O Fernando, para quem não sabe, ele pertence ao Água Santa, que foi para a final do Campeonato Paulista esse ano, né? Foi um time que se destacou muito, o Cruzeiro muito sabiamente foi lá e buscou esse menino. E ele tem idade da base, jogou ele pra base e tal, tá no sub-20, se destacou, ele tem muitos gols na temporada. E a desculpa do Zé Ricardo aí, mas o Fernando, ele não é jogador de centroavante, ele joga pelas pontas. Cara, se o jogador de ponta tem 26 gols no ano, ele tá no lugar errado. Agora, outra coisa que ele falou aí, o Zé Ricardo falou, a gente tem mania de achar que quem tá fora é sempre melhor. Meu amigo, se o time tá perdendo é porque os de dentro tá ruim. Tem que vir alguém de fora, tem que mudar, tem que mexer. Meu amigo, isso é básico. O Ronaldo, a ordem tem que vir de cima, Ney Lopes. A ordem tem que vir de cima. O Ronaldo está sendo hipócrita. Se ele tiver dado ordem para não colocar o menino para jogar, o Ronaldo começou no Cruzeiro com 16, 17 anos. Nem interfere nisso. Eu acredito que ele nem interfere nisso porque isso é uma coisa do treinador. Você entendeu? Eu acho que o treinador tem que ser ousado, tem que colocar os meninos para jogar. Será já que não? Tá ali. Mas, ô Maurício, eu acredito que não. Perdoa, meu querido, a gente trabalha tanto tempo juntos, mas eu sou obrigado a discordar de você. O presidente interfere sim. O presidente fala que não, mas o presidente interfere. Eu concordo. O presidente fala, chega lá e fala, não coloca o menino, infelizmente, ou felizmente, eu não sei. Eu acho que o presidente tem que mandar. Eu concordo com você. O presidente tem que mandar no clube. Eu acho o seguinte, essa semana o Cruzeiro acertou a intenção de compra com a Água Santa, o empréstimo é até o final desse ano, com opção de compra pelo Cruzeiro. O Cruzeiro já aceitou a opção de compra, tem até o final do ano para fazer o pagamento. Então, imagino eu que está preparando aí um contrato com uma boladinha muito sólido, boa, para poder usar o menino. Com a multa rescisória mais alta. O problema é, aí, se o menino não está pronto para ser usado na Série A, ele vai estar pronto para disputar uma Série B, que a pressão é muito maior? Tem muito mais dura. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. Vamos voltar um pouquinho atrás do tempo aqui, gente. Vai lá. Jogo do Flamengo. Flamengo 2-0. Quem ouviu prestou bastante atenção na entrevista do Ronaldo. Você ouviu, Alexandre? Você ouviu, Maurício? Ouviu, Pedro? Ouvi, falou que o torcedor... O que você achou daquela entrevista? Tá voltando, já vou chegar lá. Pra quem não sabe, né, naquele jogo ali, ele falou que o torcedor do Cruzeiro é muito importante, o torcedor encheu o Mineirão naquele jogo, tinha quase 50 mil pessoas numa quinta-feira, 8 horas da noite. Para quem mora em BH sabe como é difícil ir pro Mineirão 7 horas da noite, se eu não me engano. A hora do rancho, né? A hora de rancho. E aí quase 50 mil pessoas no Mineirão. Ele falou que o torcedor do Cruzeiro, daquela forma, o torcedor mais atrapalhava do que ajudava. Ele disse isso porque o Cruzeiro tomou 2-0 pro Flamengo e a torcida vaiou o time. Meu amigo, você tá em casa tomando 2-0, você quer ouvir palma? E você, Maurício? Eu concordo com o Pedro, eu acho que é até hipocrisia o cara falar um negócio desse, que o torcedor vaiar o jogador. Pô, o torcedor não incentiva quando precisa. Exatamente. Quando joga mal tem que vaiar mesmo, tem que cobrar. Se não cobrar, eles não vão tomar atitude. E uma coisa é o time perder jogando bem. Sim, exatamente. Perder, correndo atrás da bola, disputando bola, dando chutão e ali. A gente viu 2-1, 1-0, 4-3, aí a torcida apoia, a torcida aplaude. Agora, você tomando chocolate, não E tem. você, Alexandre, você ouviu a entrevista? O que você pensou da Olha, entrevista? eu acho que realmente é hipocrisia. O cara, ele viu uma torcida numa quinta-feira enchendo o estádio. Vem pessoa tudo com Betinho, Contagem, me falar uma coisa dessa, pra mim é falta de respeito com a torcida. Todo respeito que eu tenho. Chega a ser falta de respeito. Agora me pergunta, Maurício. Me pergunta por que eu estou falando um jogo lá de trás. Exatamente. Me pergunta, Ney Lopes, por que você está falando? Por que você está falando desse jogo contra o Flamengo? Sabe por quê? Vou falar. Porque eu ouvi atentamente a entrevista, ouvi e vi a entrevista. E não acreditou.
Não, eu acreditei porque eu vi, mas eu fiquei estarrecido com o que o Ronaldo falou. Sim. Sabe por quê, gente? Pensa bem. O Cruzeiro perdeu o Flamengo, casa cheia. Eu vi a entrevista, não vou falar o nome do repórter, porque sinceramente eu não vi, senão eu daria o mérito para ele. Samuel Venâncio, que é um grande repórter, também fez algumas perguntas e o Ronaldo respondeu normalmente. Um dos repórteres perguntou para ele, eu não me lembro qual veículo de comunicação, que teria prazer de dizer o nome do repórter e o veículo aqui, porque aqui a gente fala a verdade, dá mérito para quem pensa. Fez uma pergunta para ele, Ronaldo, qual o percentual de culpa que a diretoria do Cruzeiro tem porque você está nessa situação? O que ele fez? Ele saiu de fininho, saiu pela tangente, fez beicinho, foi embora. Fez beicinho e foi embora. Quer dizer, ele tem que entender que o Cruzeiro não é valor do Ronaldo. O Cruzeiro não é valor do ali, não, Ronaldo. Cruzeiro é Cruzeiro. O Cruzeiro carrega aqui na Cacunda. Tem história. Carrega na Cacunda. Tem O história. pessoal do interior gosta de falar, carrega na Cacunda, a história é violenta. São mais de 10 milhões de torcedores. O Cruzeiro carrega 6 Copas do Brasil na Cacunda. O Cruzeiro carrega 2 Libertadores. O Cruzeiro carrega 2 Supercopas, 4 Campeonatos Brasileiros, 2 Supercopas de campeões de Libertadores. Para quem não sabe, 91, 92, Cruzeiro com timaço. Mário Tilico, Renato Gaúcho, Luiz Fernando Flores, Marco Antônio Boiadeiro. O timaço que o Cruzeiro montou, só campeões de Libertadores disputavam a Supercopa. O Cruzeiro foi campeão 2 vezes, bicampeão, 91, 92. É um time que carrega um peso muito grande. Ele não é Valladolid, não, Ronaldo. O Cruzeiro é Cruzeiro, mais de 10 milhões de torcedores. É um time de peso. Você tem que investir. Você tem que investir, queira ou não queira. Tem que fazer como diria o nosso querido, meu amigo Mário Henrique Caixa, tem que dar um sanguinho a mais. Quem conhece o Silvio Santos aqui? Você conhece? Todo mundo. Já ouviu falar? Já viu? Já viu? O Brasil inteiro conhece. Eu vi o Silvio Santos falando, eu era adolescente quando eu vi o Silvio Santos falando uma coisa. Falei, você está exaltado? Não. O torcedor do Cruzeiro vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu era adolescente, eu ouvi o Silvio Santos falando uma coisa. E o Silvio Santos é um exemplo. Um grande empresário, referência, um grande apresentador, foi pobre, começou vendendo canetas, se tornou um super empresário, o melhor apresentador de todos os tempos da televisão brasileira. O Silvio Santos falou uma coisa uma vez. Gente, eu estou falando, estou copiando, plagiando o que o Silvio Santos falou, eu concordo plenamente com ele. O Silvio Santos falou assim, gente, se um homem, um pai de família brasileiro, ganha o salário mínimo, mora no barracão, tem 2 filhos, ganha o salário mínimo, é o mínimo, o salário mínimo, fala, não, meu filho está precisando de tênis, mas não vou comprar não, porque eu só ganho o salário mínimo, eu vou comprar um chinelo de dedo para ele. Não, meu filho, ele está precisando de uma blusa, mas está fazendo filho, não vou comprar não, vou comprar uma camisetinha para ele, que eu só ganho o salário mínimo, só dá para comprar um arroz com feijão, eu não posso comprar. O que o cara tem que fazer? Ele tem que chegar e falar, não, eu só ganho o salário mínimo, vou comprar o tênis para o menino, e vou fazer uma hora extra, eu vou capinar um lote no final de semana, eu vou fazer alguma coisa, fazer um bico, lavar um carro, vender uma água no sinal, para que possa realmente comprar aquilo para a criança. Isso o que eu quero dizer com isso, Ronaldo? Você tem que entender que como jogador você foi um dos maiores do mundo, mas como dirigente, até agora você está falhando, meu amigo. Isso é Cruzeiro, isso não é Valladolid, não. Você tem que investir, você tem que dar um sanguinho a mais, tem que contratar, fica trocando 6 por meia dúzia, meu amigo. O Zé Ricardo é que tem menos culpa. Fica trocando Pepa por Zé Ricardo por Pico, você não vai resolver nada. Você tem que investir, tem que dar esse sanguinho a mais. Fazer essa hora extra, meu amigo. Não, mas o Cruzeiro tem dívida, você sabia disso. Tem dívida, mas tem que investir mais. Essa é a minha opinião a respeito da direção do Ronaldo. Como jogador, indiscutivelmente, um dos melhores do mundo. Eu vi o Ronaldo, os primeiros passos quando ele saiu do Cruzeiro, tem até gols, eu narrando os primeiros gols que ele fez, tem lá. Mas ele é dirigente do Cruzeiro, é presidente do Cruzeiro, é presidente da SAF? Mas é presidente do Cruzeiro. Essa é a minha opinião a respeito da direção do Ronaldo. Não sei se vocês concordam, em todos os discordar. Plenamente, né? E agora o Ronaldo, ele fala uma besteira, e não é a primeira besteira que ele fala, não é a primeira que ele fala e nem é a última que ele vai falar. Eu lembro na época da Copa do Mundo que ele falou uma besteira aí, que eu não vou nem repetir aqui, para não causar polêmica aqui entre a gente aqui, mas falou uma besteira muito grande, eu fiquei revoltado com ele, eu que era muito fã dele, caiu o conceito dele comigo, caiu muito, depois da besteira que ele falou durante a Copa. E agora essa besteira, agora fazendo beicinho para a imprensa e saindo sem dar satisfação. O torcedor merece mais respeito, na minha opinião, mais respeito que o Ronaldo está dando. Beleza, vou falar mais uma vez, Ronaldo, o Cruzeiro não é Valladolid. Cruzeiro é Cruzeiro, Cruzeiro Esporte Clube. Valladolid é a 3ª divisão. Exatamente. Mais alguma coisa aí, Alexandre? Olha, temos o Fluminense ainda, em campeão, tem que falar aqui. Exatamente. Primeiro eu estou aqui agora, até recebendo brincadeira aqui de torcedores vascaínos, por ser do Rio também, o Matheus, né?
filho de um grande artista, né? O pai de um grande artista, o Lucas, é vascaíno. E falando aqui, Cruzeiro agora não vai sair da zona de rebaixamento. Quer dizer, por quê? Uma responsabilidade de um dirigente. O torcedor tem que fazer isso, tem que brincar, tem que zoar, cobrar. Mas um dirigente, ele está brincando com um dos maiores times, que o Ney colocou muito bem, um dos maiores times do mundo. Não é todo mundo que é campeão do mundo 2 vezes, né, meu amigo? Olha o histórico do Cruzeiro. São 6 Copas. Não ganhou o mundo, ele... Não, 2 Libertadores. É o que eu quis dizer. São 6 Copas do Brasil. Um dos maiores times que tem Copa do Brasil é o Cruzeiro. Então tem que ter respeito e tem que fazer investimento necessário. Não é brincar. Olha, aqui não estamos indo para Disney, não. Aqui é futebol brasileiro. Aqui tem que ter responsabilidade. Aqui é Minas, aqui é Cruzeiro. Vamos ver a tabela aí? Vamos ver como é que ficou a tabela aí, Roberto, por gentileza. Esses são os resultados da rodada. O resultado da rodada? Né? A última rodada. A rodada também não foi boa pro Cruzeiro, né, Ney? Por isso o Cruzeiro nessa situação. Agora eu podia chamar a tabela pra gente ver. E lembrando que essa tabela aí tem que atualizar os números do Vasco, né? Isso é de antes do jogo. Antes do jogo o Vasco estava com 34 pontos, o Cruzeiro com 37. Agora o Vasco está vencendo parcialmente. O Botafogo está indo a 37, porém o Vasco está chegando a 10 vitórias e o Cruzeiro tem apenas 9. Então o Cruzeiro desce para a zona de rebaixamento, está em 16º lugar, 17º lugar, 17º lugar nesse momento. Então o Cruzeiro está na zona de rebaixamento e a situação é alarmante, porque nós temos aqui agora na sequência, o Cruzeiro pega o Curitiba fora, o Fortaleza fora, o Vasco em casa, o Goiás fora, Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora e Palmeiras em casa. São 21 pontos em disputa, que eu vou ser sincero, né? E desses 21, acredito que o Cruzeiro deve ganhar uns 6 a 7 pontos aqui só. Mas se ganhar 6, 7, escapa. Né? A gente torce para que o Cruzeiro consiga se manter, né? Na primeira divisão. Mas aí tem que falar com Santos e Vasco também para perder. Não, né? tem todo. Não, se ganhar não depende. Se ganhar não depende. Mas ele se tá ganhar aqui, não precisa de Maravilha, Santos, começa a ganhar. Vamos no Fluminense aí? Vamos lá, vamos Fluminense campeão. Vamos ver. Para 2021, ele foi especulado pela diretoria do Cruzeiro. O Luxemburgo falou que não queria contar com ele, né, para a disputa da Série B 21, e tá lá agora sendo 4. Fluminense. Onde ele deve encerrar a carreira aí com 35 anos. O Botafogo está colocando, não é uma pulga atrás da orelha, Pedro, aliás, você chega no finalzinho do programa, aliás, foi o primeiro grande erro do Ronaldo. O Cruzeiro só ganharia com o Fábio. Primeiro que ele é um líder. Terminado de ver os melhores momentos. Parabéns ao Tricolor do Laranjeiro, parabéns ao Diniz, né, que agora se gabarita como técnico da seleção brasileira. Parabéns, Diniz, para o Fluminense. Aqui é 64 anos de novo. E queria parabenizar também, gente, o grande Pedro Leopoldo, que ontem foi campeão. Vocês de Pedro pensaram que eu teria esquecido. Não esqueci não, viu, gente? Quero abraçar o pessoal de Pedro Leopoldo, grande audiência lá também. Quero abraçar o Pedro Leopoldo, um grande time da Várzea. Já disputou o Campeonato Mineiro da primeira divisão há muitos anos atrás, em 1963. Já foi campeão da Copa Itatiaia, várias vezes vice-campeão da Copa Itatiaia. Representa Pedro Leopoldo na Copa Itatiaia agora, que é a Copa do Mundo do futebol amador. Pedro Leopoldo vai representar Pedro Leopoldo. Um grande jogo ontem contra o Universo, eu estive lá, narrei o jogo para a Liga de Futebol de Pedro Leopoldo, para Pedro Leopoldo. Foi uma grande festa da torcida do Pedro Leopoldo, do Universo também, um grande time que perdeu, mas jogou muito bem, um grande time também. Pedro Leopoldo classificado para a Copa Itatiaia e ganhou o Campeonato Amador de Pedro Leopoldo. Um abraço para o Bodão lá de Pedro Leopoldo, terra de nada mais, nada menos que de Seu Lopes, um dos maiores jogadores do Brasil, que é lá de Pedro Leopoldo. Também o Marcelo Oliveira, o Campos, jogou no Galo, Peitinho de Aço, grande Campos, e muito mais. Muita gente boa que começou lá no Pedro Leopoldo. Um grande abraço para o Pedro Leopoldo, parabéns pelo título também. Gente, estamos chegando ao final. 10 segundos para cada um para encerrar o programa, por gentileza. Beleza. Vai lá, Pedrão. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo e mandar um abraço para Dona Jo, que é vó da minha esposa, assiste o programa toda vez. Um abraço para o Ney e para o Zé Paulo também, que já me mandaram a foto que estão assistindo aqui. Segunda-feira estamos de volta. Beleza, eu mais uma vez vou mandar um abraço para a Dona Rosa, que é aniversário dela, meus parabéns, que essa data se repita muitas vezes. Mandar um abraço também para a Baiana, que é caixa lá do Supermercado Uberaba de Venda Nova, tá ligadinha com a gente. Muito obrigado, a gente volta na próxima segunda com muito mais futebol para você. Maravilha, tem uma novidade aí, Alexandre? Não, quero mandar um abraço também para toda a equipe. Daqui a quadrilha do Pé Vermelho, do Marcelinho, que faz um trabalho social muito grande lá em Nosso João Batista, Baixo João Batista.
Parabéns, Marcelo, pelo excelente trabalho, a quadrilha dele. E parabéns também para a torcida do Fluminense. Aqui há 64 anos, de repente, uma nova Libertadores. Beleza, grande abraço então, gente. Obrigado a vocês, estamos chegando ao final. Grande abraço aí a todos vocês, ao Roberto Almeida na nossa técnica, pastor Adriano que esteve aqui, grande pastor Altamiro Alves esteve aqui hoje também. Grande abraço, pastor. Muito obrigado, pastor Altamiro Alves esteve aqui nos visitando, nos abençoando. Acho que o programa foi sensacional hoje. Muito obrigado. Madre Fátima com a gente, está aí na tela. Ligue para lá, você vai gostar. 3495-6734, 74 e 3495-6922. Madre Fátima, grande abraço para o senhor Vandeir, aquele abraço. Estaremos juntos outra vez aqui na próxima segunda, se Deus assim o permitir. Que Deus esteja presente. Viva Cristo, nosso Senhor. Grande abraço.